Bom dia, automação. Vou ser rápido porque a aula tá grande. Primeira parte de acionamentos. Júlia, roda a vinheta. Essa parte do comando, o dispositivo de comando consiste num equipamento sensível que, sob uma ação, uma variação, muda de estado. Então, essa mudança de estado lógico normalmente acontece dentro de um sistema de controle. Eu tenho três tipos de dispositivos de comando, que eu chamo. Eu tenho os mecânicos, os eletromecânicos e os eletrônicos. Os mecânicos são normalmente, dado apesar de ter o nome de mecânicos, eles são mecânicos porque eles precisam de uma mudança mecânica para ser acionada. Os eletromecânicos também. Mas o mecânico, ele tem que ter a ação humana. O acionamento mecânico se dá a partir do acionamento manual, que é feito apenas pela intervenção humana. Um aperto do botão, quando você aperta o interruptor da campainha, quando você aperta a luz, o interruptor para ligar a luz da tua casa, do teu quarto, quando você aperta o botão do controle remoto. Então é uma intervenção humana. Quando você faz o acionamento humano, esse é o nome dado de acionamento mecânico. Então, esses dispositivos de ação humana são normalmente botoeiras, botões, pedais, manoplas, interruptores, chaves de acionamento. Todos esses caras aí são caras que são acionados pelo homem. Uns vocês já podem ter visto, outros não, mas são botoeiras. Botoeiras, o que é? É tipo um botão de campainha, que você aperta, ele vai e volta. Tem o mesmo nome do botão pulsador, ou a botoeira. Mesma coisa do botão de campainha. Diferentemente do interruptor simples, ou chave de acionamento. Quando você aperta, ela fica. Ela não volta, ela tem um mecanismo de trava, né? E o outro não tem. Então, eu tenho umas simbologias que são diferentes dos interruptores simples e dos pulsadores. Aqui nesse slide, mostra aqui a simbologia do pulsador. No último slide do 2, eu mostro aqui a simbologia de botoeiras e de chaves. Quando é a chave, ela tem um dente na simbologia dela. Quando é botoeira, ela não tem um dente, ela é direto. Então, aquele dente mostra que é uma trava que segura o botão. A botoeira, ela tem a simbologia que ela vai e volta. Normalmente, essa aqui até eu pegava lá na aula presencial, desmontava uma botoeira e mostrava para vocês que ela é dividida em três partes. Ela tem um bloco de contato, que é a primeira parte aqui do canto, onde há contatos NA ou NF. Acho que vocês lembram o que quer dizer isso, NA ou NF. Alguém sabe o que é NA e NF? NA e NF. Ninguém lembra o que é NA e NF, gente? Eu acho que é alguma coisa de aberto e fechado, né? Exatamente, aberto e fechado. Contatos elétricos, contato elétrico, ele tem a condição de ser um meio condutor móvel que pode abrir e fechar. Então, eu falo que existe dois tipos de contatos elétricos. O NA, que é o normalmente aberto, que ele está normalmente aberto, quando atua uma força em cima dele, ele fecha. Então, ele é um contato normalmente aberto, quando atua uma força, ele fecha. E o normalmente fechado é justamente o contrário. Ele está normalmente fechado. Quando atua uma força em cima dele, ele abre. Isso é a coisa básica desse curso agora que a gente vai falar. Pra você ter uma ideia, essa parte inteira de comandos, acionamentos, é baseado nesses dois caras. Basicamente, esses dois caras. É normal aberto e normal fechado. E também tem o contato reversível. O contato reversível nada mais é do que a junção do normal aberto e normal fechado. Aí ele pode ter de terminais independentes, é a figura da direita, que eu tenho 2 NF e 2 NA. Então, normalmente, os contatos independentes eu tenho 4 contatos. E o sistema, que também é muito usado, de 3 terminais, que ali usa um terminal de ponto comum, tipo o nosso three-way. Ele tem um ponto comum, e tem um lado NA, e tem um lado NF. Então eu faço uma reversão à medida que o botão é acionado. E depois eu vou voltar aqui que eu vou falar de relé novamente. Então esses blocos de contato, que podem ser NA e NF, são blocos que você adiciona na botoeira e pode adicionar lá dois contatos abertos, dois fechados, um aberto, um fechado. E a botoeira, quando você aciona a parte 3, que é essa parte final aqui, a verdinha ou vermelha, dependendo do modelo, você vai acionar os contatos manualmente, eles vão mudar de estado, né? Normal aberto, fecham, e os normais fechados abrem. Eu devo falar essa frase umas 20 vezes durante esses dias. Então tem uma base onde você conecta o bloco de acionamento e o bloco de contato. Então, como eu falei, eu posso ter botões pulsadores, interruptores, manipuladores, chaves seletoras, chaves com chave e outras coisas mais. Além disso, como eu falei, a gente também tem as chaves comutadoras, interruptores, as chaves de acionamento, que tem essa simbologia. Como eu falei, ela não é uma botoeira, ela é uma chave, igual o interruptor, quando você aciona, ela fica. Então ela tem um dentezinho mostrando que ela tem uma trava. E a partir desse momento, quando você aciona, ela não vai voltar. Ela aciona e fica. Bom, vamos lá. Essa chave comutadora pode ser usada em aparelho de ar-condicionado,
onde eu mostro aqui um exemplozinho da ligação, onde ela tem alguns estados, posição 1, posição 2, posição 3, até a posição 7, a chave que tem várias posições, em vez de ter só duas, ela tem posições que podem acionar vários estágios. Eletromecânicos. Os eletromecânicos, eles são acionamentos que normalmente não são acionados pelo homem. Eles são acionados por algum efeito, ou mecânico ou efeito físico, por exemplo. Então aqui eu tenho algumas simbologias e alguns tipos de acionamentos eletromecânicos. Esse aqui é um desenho de um fim de curso, que é um dos mais usados. Aqui é a simbologia dele aqui embaixo. Esses interruptores eles ficam posicionados em algumas situações, elevadores ou esteiras, e à medida que o trilho, quando passa o elevador, ele aciona esse contato. Então, não é acionado pelo homem, é acionado por uma função mecânica, normalmente. Ele é composto, aí, como eu mostro, até a parte do atuador, que é o rolete lá em cima, a cabeça, onde é a parte que ele transforma o movimento mecânico no acionamento elétrico, o corpo, onde ficam os contatos, e a tampa para proteger. Aqui eu também mostro alguns modelos de atuadores, rolete, haste com rolete, tipo a 13, a 14, vários modelos de hastes. Mas para exemplificar que essa chave fim de curso pode ser usada para várias formações diferentes. Mas ela está começando, essa chave agora com o advento da tecnologia, está começando a deixar de ser usada. Eu já vi alguns sistemas de elevadores que não estão usando, mas essa chave está começando a usar chaves eletrônicas. Então, esses sensores de proximidade, de sensores eletrônicos, eles têm o mesmo nome como sensores de proximidade, eles não precisam ter um contato mecânico para acionar, que gerava muito problema, como esse sensor chave fim de curso. Ele precisa ter um contato para acionar. E os sensores eletrônicos, eles óticos, indutivos, capacitivos, eles acionam apenas pela proximidade. A só proximidade faz com que eles acionem. É um outro tipo de sensor. Termostato, muito usado em ar-condicionado, chapas de aquecimento. Ele é um sensor eletromecânico que ele pega um sinal, veja bem, ele pega um sinal térmico e transforma num sinal elétrico a partir de um contato. Observe na figura aqui ao lado que ele tem 3 conectores aqui na parte de baixo, então ele tem um sistema de contato reversível, que demonstra na simbologia aqui embaixo, que é o 1, 2 e 3. Então ele tem um ponto comum, possivelmente é o 3, e o 1 é o normal fechado e o 2 é o normal aberto. Ele aciona, à medida que a temperatura muda, que você ajusta, ele vai acionar o sensor e vai sair da posição 1 para o 2. Então a gente começa a ver algumas técnicas de sensores digitais. Digitais por que digital? Porque existem 2 tipos de sensores, digital e analógico. O digital ele só tem 2 condições, aberto ou fechado, ligado ou desligado, aceso ou apagado. É tipo o interruptor do quarto da gente. A gente aperta, acende a luz e aperta, apaga a luz. Só tem essas 2 condições. Diferente da torneira. A torneira não, você pode abrir um pouquinho, sai um pouquinho de água, você abre mais um pouquinho, sai mais água, você abre bastante, sai um bocado de água, você pode abrir a torneira toda que vai alagar a pia. Então o que é isso? Isso é um controle analógico, onde você controla a quantidade de água à medida que você vai abrindo. Então a abertura da torneira pode variar de 0 a 100%. Diferente do digital, é 0 ou 100%. O analógico é de 0 a 100%. Não entendi, professor, qual a diferença de A e OU? Bom, o OU é uma coisa ou outra, é tipo o mará, né? Ou é 0 ou 1, ou é ligado ou desligado, ou é aceso ou apagado. Isso é o digital. Esse cara aí, ele pega um sinal físico de temperatura e transforma numa movimentação de contato, ele modifica para um sinal elétrico. Então, termostato. Então, normalmente, quando a palavra acaba em tato, quer dizer que ele tem um contato. Contato. Termostato, ele transforma temperatura em um sinal elétrico através de um contato. Então, eu tenho essa simbologia aí que mostra o T, que ele verifica a temperatura a partir de um bulbo capilar, e a partir desse gás ele expande e se retrai. A partir dessa expansão e retração do gás dentro do bulbo, que é uma tubulação, ela vai acionar o contato elétrico lá no outro ponto. Passei muito tempo explicando isso para passar rápido aqui nos outros 2. Termostato, igual o termostato, só que em vez de jogar temperatura para contato, para elétrica, ele vai jogar o quê? Ele vai jogar pressão. É uma outra unidade da física. Temperatura, pressão, vazão, distância. Então a gente pega esses fenômenos físicos e consegue, a partir desse sinal, desse sensor, que sente essa informação e passa essa informação para o meio elétrico. Então o pressostato transforma pressão em contato, pressão em um sinal elétrico. Muito usado em máquina de lavar. Máquina de lavar, professor? Sim, em máquina de lavar. Ele utiliza, no lugar da chave de nível, na máquina de lavar ele usa um pressostato. Deixa eu só terminar esses 4 aqui, e eu vou dar o exemplo da máquina de lavar para vocês, tá bom? Então o fluxostato, ele, como eu falei, ele pega o fluxo de quê, professor? Vazão, fluxo de água, vazão de fluidos, e ele ativa um contato elétrico a partir da passagem de um fluido dentro de uma tubulação. Então ele vai lá e ativa o contato elétrico. Chave de nível, também é um outro dispositivo eletromecânico. A partir de um tanque, a passagem de um fluido,
ele consegue detectar a altura do tanque e acionar uma chave de nível, uma boia. Chave magnética com boias. Vamos começar por esse aqui. Então, observem que essa animação, no lado esquerdo, eu tenho o circuito principal, o circuito de força. Do lado direito, eu tenho a animação aqui do circuito de comando. Então, eu tenho aqui o vermelhinho e B1 é o verdinho. O que é isso, professor? Lembrem do contato normal fechado? B0 é uma botoeira normal fechada. O B1 é a botoeira normal aberta. Então, eu também tenho contatos aqui, NA de C1 e NA de C1 aqui. Tem uma chave também de posição, manual e automático. Quando eu jogo essa chave para automático, as botoeiras não funcionam. Funciona o lado direito aqui do desenho. Quando eu jogo a chave para manual, aí eu uso, como o nome já fala, manual é o comando mecânico. O manual é o Manuel. O homem vai lá, aperta o botão, liga e desliga. E quando ele joga para a posição automática, não precisa mais do homem usar. Aí é o sistema eletromecânico que vai trabalhar. Por exemplo, aqui, boias. Então eu vou iniciar essa simulação. Ela mostrou aqui a rede energizada, a chave ela passou para manual. Quando ela apertou B1 aqui, o que aconteceu? Entrou água na cisterna, na parte de baixo. Ela ligou a bomba, o motor funcionando, C1 foi energizado, e fechou C1 tanto no circuito de força quanto no circuito de comando, que ligou a bomba, que a bomba subiu a água e jogou a água fora lá. Então encheu a caixa de cima. Isso quem fez foi C1. Agora se eu apertar de novo, eu desligo aqui o circuito apertando B0. É normal fechado, desliga. A gente vai ver essa lógica mais pra frente. Agora, o importante é que vocês observem que as boias, essas chaves de nível, elas são usadas para controlar o nível da água. Observe agora que a chave de comando passou para a posição automática. Então ela vai estar agora pelo comando das boias, não mais pelo comando das botoeiras. Então, a chave de boia está marcando que a caixa de cima está cheia, abriu a chave aqui embaixo da caixa de cima, esvaziou, a boia de cima deu que está vazia, agora a segunda boia vai dar que está vazia. A partir desse momento, ela verifica se tem água na caixa de baixo, manda o sinal, passa pela boia de cima, passa pela boia de baixo, e assim aciona, olha que bonitinho, C1, que liga o motor e enche a caixa de cima, assim desligando. Então a boia, ou a chave de nível, ela é usada para verificar o nível de tanques e cisternas, caixa d'água. Então ela tem um nome, vamos dizer assim, mais vulgar, chamado de boia, né? Que aí seria uma chave de nível, pode ser uma boia superior, uma boia inferior, mas ela é usada para verificar o nível da água. Então, com isso, eu mostrei para vocês a função dessa chave de nível. Agora eu vou botar aqui na máquina de lavar para a gente ver a função do pressostato na máquina de lavar. A função do pressostato já é uma função diferente, ele vai verificar a pressão. No caso da máquina de lavar, ele utiliza, no meio aqui da figura, do lado do tanque, aqui do lado esquerdo do tanque, tem aqui um P. Aí está escrito pressostato de nível de água. Ou seja, a partir da altura do nível da água, ele vai fazer uma pressão para essa tubulação vertical, e essa tubulação vai acionar o contato do pressostato. Então, se eu der o play aqui, vai fechar a tampa, fecha o interruptor da tampa, o circuito passa, liga a válvula de entrada de água, essa válvula de entrada de água começa a encher o tanque e aciona, a altura aciona o pressostato e faz ela agitar. Aí ela faz essa função de agitação, depois faz a drenagem e a centrifugação. E aí o pressostato avisa, e só tem a função de avisar quando o tanque está cheio de água. É um dos elementos da máquina de lavar, além dos motores, válvula de entrada de água e outras coisas. Aí encheu de novo, quando o tanque vai enchendo, ele aciona o contato e faz com que a máquina agite, depois esvazia, centrifuga, e assim ela faz esse ciclo 2 vezes. Primeira pergunta. Dúvidas sobre esses caras aí, pressostato, termostato? Pra mim tá tranquilo. Os sensores eletrônicos, também chamados de sensores de proximidade. Ele pode detectar a presença de metálica e outras coisas sem haver contato, a partir da aproximação de um negócio chamado face sensória. Então não há contato físico entre as partes. Existem os sensores indutivos, que eles trabalham a partir de um sinal eletromagnético. Existem os sensores de proximidade capacitivos, muito legais esses, que é a partir do sistema do campo elétrico. Aqui eu tenho um exemplo de verificar se uma garrafa está cheia ou vazia, ou se a caixa, monta a caixa, ou verificar até o nível de água a partir de 2 sensores capacitivos, eu tenho essa capacidade. E eu também tenho sensores ópticos, que também são sensores de proximidade. Tem 3 tipos: retrorefletivo, sistema com barreira e sistema de difusão. Então a gente vê a simbologia, vê os sensores, o sinal infravermelho, a parte que ele reflete no objeto, uma outra parte que ele reflete no espelho prismático, dependendo do sensor. Então, a gente tem essas questões aí para ver. E aqui no final, onde eu queria mostrar, eu faço aqui um slide, um resumo, né, dos sensores digitais. Eu começo a chamar de sensores, não é nem mais dispositivos de comando, que são os mecânicos ou musculares, os eletromecânicos e os eletrônicos. Então, para terminar esses slides aqui, a gente vai ver algumas características de montagem.
Agora é onde o bicho pega, cara. São 3 características de montagem. Uma a gente chama de retenção, ou selo, a outra intertravamento e a outra ligamento condicionado. 3 características de ligações de comando. Primeira, retenção, ou selo. A retenção ou selo nada mais é do que quando eu tenho 2 botões, 2 botoeiras, e elas são utilizadas para fazer um acionamento de uma bobina. Alguém lembra o que é uma bobina, gente? O que é uma bobina mesmo? Aqui, ó, K1 é a bobina. A parte aqui embaixo, esse retângulozinho aqui embaixo, aqui, ó. K1 é a bobina. Marcar aqui, ó. K1 é a bobina. Aqui do lado tem um contato elétrico de K1. É um contato de K1. O que é isso que o professor está falando, gente? K1, bobina? O que é isso, gente? O professor tá louco, ele nunca falou isso na vida. Mentira, que eu já falei isso sim. Eu falei isso quando eu estava falando de eletromagnetismo e eu falei de relés, bobinas e relés. Eu falei que o campo magnético, uma espira enrolada várias vezes, ele pode ter o nome de solenoide ou bobina. Essa bobina ou solenoide, ela pode gerar um campo magnético e pode acionar um contato, como mostra nessas figuras aqui. O relé nada mais é do que uma bobina que aciona um contato magneticamente. E aqui, a bobina acionando aqui o contato, ou vários contatos. Por exemplo, aqui no desenho à direita, eu tenho aqui K1, que tem o contato 1314, 324, 3334, 4344. Tem aqui os contatos que são ligados a K1. Então, a bobina é o retângulo, né? Quando essa bobina é energizada, ele vai fechar os contatos referentes a ela. Como eu mostrei lá na animação da boia. Aqui, ó, na animação da boia, eu tinha a bobina aqui embaixo, chamada C1 aqui, ó. Essa bobina C1, quando ela é acionada, ela fecha os contatos de C1, que são 2. Eu tenho o C1 aqui em cima e de um lado e do outro, tanto do lado manual quanto do lado automático. Eu tenho contato C1, também tenho contato de C1 no circuito de força, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que são esses contatos que acionam a bomba, a motobomba aqui, o motor, para ela encher a caixa d'água. Então, esse C1, ela tem contatos tanto no circuito principal quanto no circuito de força. Todo contato, ele deve ser nomeado. Deve estar o nome lá. Por exemplo, aqui no CAD-CIMO, eu abri um contato aqui, eu posso chamar essa bobina aqui de K1. Chamando aqui de K1. Então, quando eu chamo essa bobina de K1, todo contato que eu queira, que ele seja acionado com essa bobina energizada, eu tenho que chamar esse cara de K1. Eu tenho que ter o mesmo nome, K1. Pô, então K1 é o contato dessa bobina. Então, essa bobina K1 foi energizada, esse contato 13, 14 vai ser acionado. E esse 11 e 12, professor? Eu posso chamar de K1 também. Vou botar aqui K1. Então, esse normal fechado vai ser acionado quando essa bobina for acionada. Energizando essa bobina, esses contatos mudam de estado. Então, eu posso ter, num circuito de comando, ou no circuito principal, contatos elétricos que vão ser acionados magneticamente quando a bobina for acionada. Só que a gente já passou dessa fase aqui, de ver o magnetismo que acionou a bobina, da regra da mão direita, que vai entrar o magnetismo lá, que vai puxar a placa, que vai fechar o contato. Isso aí, para mim, é eletromagnetismo de P2, fechou. Agora a gente está falando aqui já em comandos, usando a matéria que a gente deu. Então, isso já está arraigado na cabecinha de vocês, certo? Dúvidas ou não? Sem dúvidas. Então eu tenho aqui, vamos voltar aqui, vai começar a ver comandos agora, né? Vamos começar a ver comandos, circuitos de comandos, já estamos vendo características de ligações de comando. Então aqui nesse desenho eu tenho S0 e S1. S0, o que é? É um contato NF. O S1 é um contato que é NA. Estou botando aqui hoje, mas depois não vou botar mais. E o K1? K1 também é um contato NA. Então, galera, só de olhar, você tem que saber o que é um contato aberto e o que é um contato fechado. Pô, professor, não estou sabendo olhar isso aí. Cara, olha só, o normal aberto, normalmente a plaquinha fica para a esquerda. O normal fechado, a chavinha que movimenta fica para a direita. Então, quando há um acionamento que é normalmente da esquerda para a direita, o normal aberto fecha e o normal fechado abre. Então, a gente tem esse tipo de característica, como mostra também aqui no desenho da botoeira. A botoeira normal aberta, a botoeira normal fechada. Botoeira normal aberta, a botoeira normal fechada. Então, o contato normal aberto, normal fechado, professor, ele pode ser acionado por botoeiras ou por relés? Sim. Eu posso ter comandos manuais, mecânicos, eletromecânicos, acionando contatos abertos ou fechados, ou até, que seria a outra parte de controle, que a gente vai ver na próxima aula, essa parte de controle, onde a gente vai ver contatores, que são um tipo de relés, que eles não são acionados nem por físico, nem por mecânico. E a elétrica acionando a elétrica. Então, vocês vão ver isso, que a partir do eletromagnetismo, um sistema elétrico acionando o outro. É o que a gente vê aqui no circuito da boia, por exemplo. O C1 aqui é uma bobina que aciona contatos no circuito de força. Esse contato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que eles estão trabalhando com uma tensão aqui de 380 volts. E já o circuito de comando está trabalhando com uma tensão de 220 volts. Podia ser 220, podia ser 110, podia ser 24, podia ser até a tensão do Arduino, 5 volts. Porque a tensão do circuito de comando não necessariamente tem que ser a mesma do circuito principal. Porque os contatos são isolados magneticamente, como eu mostrei nessa figura. A bobina de K1, ela aciona magneticamente os contatos.
referente a ela. E pode ter tensões diferentes nesses contatos. É por aí. Hoje é para dar dor de cabeça. Então, esse circuito de retenção, se vocês observarem, ele funciona igual como se fosse um interruptor do quarto de vocês. Só que em vez de o interruptor do quarto de vocês, ele tem 2 botões, o S1 e o S0. O S1 é normal aberto e o S0 é normal fechado. Então o que acontece? Quando eu aperto o S1, eu tenho energia aqui na linha de cima, né? Mas como é normal fechado, a energia está passando pelo normal fechado e está sendo barrada aqui do normal aberto. Ela está vindo para cá e está vindo para cá. Então ela parou aqui porque eu tenho 2 normal abertos e a energia não passa para cá. Só vai passar quando? Quando eu apertar o S1. O S1 é um botão, uma botoeira, na verdade. Então quando eu aperto o S1, o que acontece? Ela vai fechar o contato 3 e 4, que vai passar energia, acionando K1. Então ela vai deixar passar energia aqui quando acionar o 3 e 4 e vai acionar K1. Então K1 fica energizado. Então quando o K1 está energizado, pum, energizou K1. O que acontece com o contato aqui do lado? Que tem o endereço dele, K1. Esse contato ele vai fechar, ele vai mudar de estado. Ele fecha, deixando passar a energia aqui por ele. Então eu posso soltar o dedo aqui do S1, desligar S1, voltar ao normal, que a energia vai continuar passando pelo paralelo de S1, que é K1. Então a energia vai ficar passando aqui pelo lado e mantendo a energia em cima do circuito. Até que, em algum momento que você queira desligar, você aperta S0. Nesse momento que você apertar S0, você vai pegar e vai desligar o circuito. Ah, professor, então é um botão liga e um botão desliga? Sim, é um botão liga e um botão desliga. O S1 é liga e o S0 é desliga. Ué, professor, então um botão é liga, outro desliga. Pô, não é mais fácil botar um interruptor, professor? Igual o botão do meu quarto, que eu ligo a lâmpada e desligo a lâmpada? Mas vai ficar um botão só e eu ligo a lâmpada e desligo a lâmpada. Concordo com você. Se fosse o objetivo de ligar e desligar a lâmpada, poderia ser um interruptor, uma chave, ao invés de um botão para ligar e outro botão para desligar. Mas às vezes, quando a gente está trabalhando com motores, que é a questão aqui, a gente tem um quesito chamado segurança. Então, quando a gente fala em segurança, em vez de botar uma chave liga e desliga, a gente tem que botar botoeiras. Por exemplo, a B0, S0, que seria a botoeira desliga, e S1 seria a botoeira liga. Professor, não entendi. O que isso tem a ver com segurança? Vou te explicar agora. Por que isso aqui é seguro do que o interruptor? Imagine você, voltei aqui para o Tinkercad, estou terminando a aula, tá, gente? Imagine você apertou o interruptor e ligou a lâmpada do teu quarto. Beleza, apertei o botão e liguei a lâmpada do meu quarto? Sim, você apertou o botão e ligou a lâmpada do teu quarto. Tudo bem, professor. Qual o problema disso? Esse aqui é um desenho do interruptor. Não tem problema nenhum. Você apertou o botão e ligou a lâmpada do teu quarto, a lâmpada está ligada. Não há problema nenhum. Vou até fazer um desenho aqui de uma lâmpada. Aqui embaixo. Aqui, ó. Agora você imagine que falte luz. O que acontece? Você ligou a lâmpada do teu quarto, você está com a lâmpada ligada e faltou luz. Não é isso que acontece? Sim, professor, acontece isso. Falta a luz, a lâmpada apaga. Aí deve estar pensando assim, esse cara é maluco, né? Fica falando uma coisa tão óbvia. Aí, beleza. Aí o maluco aqui tá falando que quando você aperta o botão, a lâmpada liga, e aí faltou luz, a lâmpada apaga. Beleza. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a luz volta, se você não for lá e apagar o botão, desligar o botão, o que vai acontecer no retorno da luz? A lâmpada vai acender. Até aí, beleza. Não mata ninguém. Como assim não mata ninguém? Porque você deixar a lâmpada acesa, nada mais que vai acontecer é você ficar gastando luz. Não é verdade? Sim, é verdade. Agora você imagina que se você tivesse esse tipo de sistema, só que em vez de você estar ligando uma lâmpada, fosse uma guilhotina que está cortando material. Se isso fosse um raio, ou uma máquina, ou uma bomba, você pode até matar uma pessoa se essa bomba ligar num problema desse de uma falha e ela não for ligada pelo operador. Então vou botar a simulação aqui, ó. Então quando eu fecho o S aqui, entrou light, fechou aqui, tá, energizou aqui, quando eu fecho S1, liga K1. E ele fica preso por K1. Então é um contato de retenção, que é o K1 aqui. O K1 é um contato de retenção, ou seja, ele sela essa ligação. Então eu tenho um botão liga e um botão desliga, que é o S0. Então se por um acaso eu fecho o S1 aqui, tá com a guilhotina funcionando lá e tal, eu desligo aqui o botão S, que é a light, eu desligo aqui a light, o que acontece? O circuito desarma. E quando a light volta, ele não volta energizado, como a lâmpada de S2 volta. Ele volta desenergizado, tendo que o operador vir aqui ligar o sistema novamente ou desligar se ele achar necessário. Então, esse sistema de retenção ou selo faz com que o operador sempre esteja presente no acionamento do circuito ou no desacionamento. Entenderam a diferença do circuito da esquerda para o da direita? Do interruptor da luz de vocês e a segurança do circuito de selo ou retenção? Acabei a aula aqui, tá?